os escudos de Palmeiras e Fluminense, jogo que estava diretamente associado ao título e ao Z4. Que vitória, vamos ver o gol, que vitória do Fluminense, gol do Serna nesse contra-ataque. O Serna já havia feito o gol da vitória contra o Cuiabá. Sim. Então assim, 6 pontos que o Serna deu para o Fluminense, gigantescos para salvar o time. E o Palmeiras, claro, se o Palmeiras tivesse vencido, não teria ganhado o Brasileiro, porque o Botafogo venceu. Aquele foi o jogo, né? O confronto direto foi o jogo, né? Entre Palmeiras e Botafogo. O Botafogo volta para a ponta e não sai mais. Mas que conquista conquista no sentido de manutenção, né? Que feito do Fluminense de você visitar um Palmeiras. Fala, Jailson. Não, era isso que eu ia falar. Que às vezes você se livra porque alguém faz o trabalho para você. O Fluminense foi lá e fez o seu trabalho. Justamente isso, Mota. O Fluminense tinha a missão mais difícil para mim. A gente falou aqui ao longo do Sport Center, ao longo da semana. Eu falei, o Fluminense para mim tem a missão mais difícil. O Bragantino tá lá 50% que eu acho que tinha. O Bragantino joga em casa contra o Criciúma, gente. Com todo respeito, já tinha caído. Né? O Bragantino, a função era ok. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, eu falei até. Poderia ser um jogo ali de compadre, dependendo do que tivesse acontecendo no Allianz. Que a missão mais difícil era do Fluminense. Você tinha que, no mínimo, empatar fora de casa. Sendo que durante as últimas rodadas você tinha perdido ponto dentro de casa. O Fluminense não tinha conseguido vencer equipes que estavam ali brigando diretamente com ele contra o rebaixamento no Maracanã. Então a missão do Fluminense nessa rodada era mais difícil. Contra o Palmeiras ainda. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, brigando, sonhando com o título. Então uma vitória espetacular. O Serna, que até no jogo agora foi contra o Cuiabá, a da vitória agora. Foi. O Arias então, de pênalti. O Serna, que estava jogando pelo lado esquerdo, não estava bem. Pelo lado esquerdo. E aí o Mano Menezes entra o Keno do lado esquerdo, o Serna vai para o lado direito e a equipe melhora quando o Arias vai fazer a função ali de camisa 10, porque o Ganso não estava em campo. Então, essa mobilidade do Serna, que não estava bem do lado esquerdo, consegue ir pelo lado direito, consegue entregar. Uma vitória espetacular do Fluminense. Jogou bem o Fluminense. Jogou melhor que o Palmeiras. Jogou melhor. Um grande jogo. Vamos só ouvir o Gustavo Gomes antes. Ouvindo o Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, estamos esperando ainda as entrevistas dos jogadores do Fluminense. Acho que temos que agora fazer uma avaliação aí internamente. Acho que, como falei, respeito muito o nosso grupo, independentemente das dificuldades que tivemos no ano, das lesões, de muita coisa. Conseguimos conquistar o Campeonato Paulista, que é muito difícil. Ficamos fora da Copa do Brasil com o campeão da competição, que foi o Flamengo. Ficamos fora também com o Botafogo, que ganhou a Libertadores. E lutamos até o último jogo, com uma mínima chance de ganhar o título, mas chegamos no último jogo brigando, então o grupo merece o meu respeito. Sabemos que o Palmeiras tem que ser protagonista sempre, tem que lutar sempre, brigar por títulos. Não deu esse ano, mas temos que fazer uma avaliação, fazer autocrítica também. Mas, como falei, nosso grupo é muito trabalhador, sempre respeita a identidade que tem, que é trabalhar e lutar. Aí os números da ficha técnica do jogo, né? As finalizações do Palmeiras 11, do Fluminense 7, só que o Fluminense teve 5 finalizações certas contra 3 do Palmeiras, grandes chances. 3 do Fluminense contra 1 do Palmeiras. A gente já vai voltar a falar do Fluminense, mas também para arrematar esse Palmeiras, que sai, Zé, de um ano, depois de várias temporadas com muitos títulos, desde que o Abel chegou, o primeiro ano de que sem um grande título. O Paulistão, né? Sem um grande título. Queria os títulos nacionais ou internacionais. Quero te ouvir sobre o ano do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras precisa de uma reformulação, né? Porque hoje você jogando contra o Palmeiras, você sabe exatamente quais são as dificuldades que o Palmeiras vai te impor. A primeira é a intensidade, porque é um time que corre o tempo todo. Mas você sabe que o Veiga vai sair pro lado, né, que ele vai abrir o corredor pro Richard Rios chegar. E eu acho que esse ano o Palmeiras ficou muito dependente do Estevão. Joga a bola no Estevão, o Estevão cria alguma coisa diferente para poder fazer o time adversário se movimentar, né, porque pela qualidade que o menino tem. Então jogava a bola para ele, o time todo se movimentava e aí gerava os espaços para os outros jogadores jogarem. E eu acho que o Abel tem um repertório maior e melhor do que isso, né? O Abel nos últimos anos mostrou pra gente várias alternativas. No próprio jogo, se eu não me engano, foi o Botafogo, o próprio jogo contra o Botafogo na Libertadores, o Abel fez uma mudança
algumas mudanças táticas, né? Ele centralizou o Aníbal, colocou 3 jogadores do meio campo aqui, o Veiga, foram 3 meias, né? 2 atacantes ali na frente. Então ele mudou a forma de jogar do Palmeiras e ele fez um belíssimo jogo contra o Botafogo. Mesmo o Botafogo conseguindo o resultado, porque ele era obrigado a jogar, mas o Palmeiras conseguiu criar dificuldades para o Botafogo. E aí eu acho que essa reformação ela é inevitável. É inevitável. Zé Rafael eu acho que já conseguiu atingir o ápice, agora é normal você ter uma caída de produção. O Veiga, mesmo nos últimos jogos, ele produzindo bastante gols de falta e tal, mas eu acho que precisa de alguém ali para poder ajudar um pouquinho mais, ou até mesmo o próprio Maurício, mas são características totalmente diferentes. O Felipe Anderson não aconteceu no Palmeiras. Eu acho que o Felipe alternou, eu acho, mais jogos ruins do que jogos bons. Os primeiros foram bons, depois ele caiu. Então algumas coisas precisam ser mudadas no Palmeiras. Eu acho que é natural isso. Um time que vence tanto como o Palmeiras venceu nos últimos anos, é natural você ter essa reformulação, até para você oxigenar um pouco o elenco. E assim, a inserção dos meninos, dos jovens jogadores, ela é muito importante para você ter um produto, né? Que a gente fala que o jogador é um produto, né? Um produto que você possa aproveitar, mas para essa inserção ser da melhor maneira possível, você tem que criar um time mais forte, um time que você dê a tranquilidade para eles poderem entrar em campo e não serem os principais jogadores, como aconteceu com o Estevão, né? Vamos ouvir Mano Menezes, o técnico do Fluminense, que se salvou hoje com uma vitória importantíssima. Fala, Mano. Boa noite a todos. Eu sempre penso que esses números de estatística, eles contam a história do que foi feito. E eu disse isso aos jogadores hoje na palestra, que o fato de estar esses números altamente negativos mostrava o que tinha sido feito até então, mas que nós teríamos uma oportunidade de ouro de escrever uma história diferente. E a equipe, penso eu, que iniciou bem o jogo, estava muito bem preparada para a partida, e sai aqui com essa vitória primeira porque soube aproveitar os seus momentos, sobre evitar a qualidade de jogo que o Palmeiras tem aqui. A equipe entendeu bem o que a gente precisava fazer, a gente fez linha de 5, em boa parte defensiva, com Serna pela direita, porque era uma preocupação que a gente tinha, fazer essa linha para encostar mais em Estevão aqui, que é um jogador driblador completo, né, que faz tudo bem. Então a gente não podia deixar essa bola chegar tantas vezes. No primeiro tempo nós conseguimos melhor, no segundo tempo já não conseguimos tanto, porque o Palmeiras tirou volante, colocou mais um meio, então a bola chegou mais lá. E aí a última parte fizemos com 3 centrais mesmo e os laterais para poder suportar essa pressão que a gente sabia que viria. Acho que a equipe está de parabéns, não por ter deixado para o último jogo, óbvio que não por ter deixado para o último jogo, mas porque desde que aqui chegamos fizemos 53% de aproveitamento, assumimos a equipe com 6 pontos na tabela, último colocado de todos, e fizemos um segundo turno já entre os 8 melhores, se eu não estiver enganado, aí, muito próximo disso. Fizemos ponto pra caramba, mas tínhamos uma dívida grande para pagar, e por isso que chegamos até a última rodada ainda nessa condição dramática, mas a equipe se portou bem. Eu disse na entrevista de abertura e falei aos jogadores, porque nessa hora vem muita coisa negativa e essas coisas são tão fortes que fica parecendo que isso é muito ruim, e nos últimos 11 jogos nós temos 2 derrotas. Então a gente não estava tão mal assim. É que a gente deixou escapar algumas oportunidades em casa, que precisava vencer para a situação ficar melhor, não ficar tão dramática. Não conseguimos, porque a reta final é dura para todo mundo. Mas a equipe conseguiu fazer essa vitória aqui pela primeira vez, num dia muito especial e num momento muito, muito especial para a gente. Boa noite, Mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Parabéns pela permanência na primeira divisão. Acredito que quando a escalação saiu,
todo mundo ficou um pouco meio surpreso quando não viu o Ganso entre os titulares e viu aquele tripé que você montou com Lima, Nonato e Martinelli. Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia, se você usou esses 3 volantes justamente para tentar anular algum ponto forte do Palmeiras, ou se o Ganso ainda tem algum probleminha, se você pudesse falar um pouco disso. Obrigado. Não, o Ganso certamente não está preparado ainda adequadamente para fazer um jogo intenso e durante mais tempo no campo, né? Eu falei isso, que uma lesão lombar é muito chata quando aconteceu. Já não o colocamos no sintético lá contra o Atlético e de novo era muito importante para a gente como equipe competir primeiro, né? Você tinha que ter com o Ganso eu não consigo fazer um tripé, pelo menos um tripé de verdade com funções semelhantes, porque às vezes você pode baixar um meia como o Ganso para ficar aí, mas ele não consegue fazer a função igual o outro médio. E tendo 2 médios, Nonato e Lima, a gente poderia fazer isso de forma mais equilibrada, porque é necessário que o médio faça a ultrapassagem, que chegue na frente, às vezes pelo lado, entre o extremo e o centroavante. E tendo Lima e tendo Nonato, a gente consegue fazer isso de forma equilibrada. O Ganso me dá outras coisas geniais, né? Mas a equipe, para essa ideia do que queríamos fazer aqui, ter 2 jogadores como Lima e Nonato, a gente achou que era a melhor ideia para fazer. Tenho certeza absoluta que se não atingíssemos o objetivo, o treinador seria culpado, como sempre é no Brasil, né? Mas a gente precisa entender o que é a mecânica de uma equipe, o que é padrão de 4-3-3 ou 4-4-1 na hora de defender, e passar para o torcedor um pouquinho melhor o que é o futebol, para a gente não ouvir tanta bobagem. Mano. Vamos lá, ouvimos o técnico Mano Menezes. A gente vai seguir falando do Fluminense, mas tem uma imagem Zupac poderosa. Me mostra. Mostrando o Zupac, porque a gente tava junto no jogo e a gente citou o Thiago Silva, né? A gente falou, cara, a hora que ele cabeceia na trave. A gente falou, nossa, cara, olha, o cara voltou para lutar pelo título da Libertadores. E aí é ele ajoelhado, cruzando o gramado do Allianz Parque. Um zagueirão, uma carreira incrível. E hoje, um salvamento de rebaixamento contra o poderoso Palmeiras fora. Cara, isso tem valor. Eu sei que pro torcedor você, salvou do rebaixamento, grande porcaria. Opa, não. Não precisou de combinação de resultado, foi lá e resolveu. Eu queria que você falasse do Thiago Silva. Uma imagem forte, me lembra a imagem do ano passado do Yuri Alberto no Corinthians e Santos, né? O Yuri faz um gol, quebra um jejum na Vila Belmiro e cruza 9 jogos. 9 jogos e cruza o gramado do joelho. Claro que essa imagem ela fica até mais forte pelo tamanho da missão do Fluminense salvar do rebaixamento, pelo tamanho do Thiago Silva. Exato. Thiago que no começo do jogo, primeira bola do jogo, quase fez o gol de cabeça, pegou na trave. E é claro que o Fluminense ficou na zona de rebaixamento até o fim do campeonato, chegou a esboçar uma reação, bateu acho que 11º lugar. Mas se a gente pegar o rendimento do Fluminense, o recorte do Fluminense, apenas na era Mano Menezes, que é muito próximo da era Thiago Silva, o Fluminense acho que está ali em 7º, 8º lugar, assim, fez uma campanha sólida desde que esses caras chegaram. Não suficiente para o time ter um fim de ano tranquilo. Mas o Thiago é um cara que ajudou o Fluminense, né? E dentro desse contexto, né, ele veio para o Fluminense, era o Fluminense, quando ele acerta com o Fluminense, ainda era o Fluminense do Diniz, era o Fluminense do Marcelo, era o Fluminense campeão da América. Ele termina o ano com o Mano Menezes como técnico, brigado com o Marcelo, sem Libertadores, lutando contra o rebaixamento. E assim, a gente pode ter, cada um pode ter a ressalva que quiser com o Thiago Silva. Eu reputo o Thiago como um craque da função dele da zaga. O Thiago ama o Fluminense, o Thiago gosta demais desse time. Então, para ele, não cair com o Fluminense e ajudar a salvar o Fluminense dentro do Allianz Parque é muito grande. Então, essa é uma imagem forte de quem, assim como quem esteve na arquibancada ou quem esteve em casa sofrendo, sofreu com o que o Fluminense passou. Que bom para eles que o Fluminense não caiu.